mais um vídeo pra vocês aqui neste canal, pessoal. Desses assim, bem sem roteiro, sem filtro, sem nada. Final de dia, inclusive, aqui. Mas um vídeo assim mais de bate-papo mesmo. Eu queria muito falar desse assunto com vocês. Um bate-papo entre amigas e mães de meninos hoje. Na verdade, para mães de meninas também. Porque eu acho importante ter o olhar também das mães de meninas. E eu acho que as mães, em geral, né, de meninos, de meninas, de meninos e de meninas, podem agregar bastante nessa conversa, nessa reflexão. Esse vídeo eu não tô fazendo especificamente, assim, por minha causa, não é nada que me disseram, não é direta pra ninguém, sabe? Mas é que é uma reflexão que eu já tô há tempos pensando, né, e querendo trazer, compartilhar com vocês sobre a cultura que nós temos de incentivar já desde novinhos, né, os nossos filhos novinhos, desde a infância ainda, de a gente incentivar uma certa rivalidade entre as nossas futuras noras e nós, né, as nossas futuras noras que talvez nem existem ainda, talvez elas já existem, mas é como se existisse algo assim que a gente esteja programada para rejeitar, né? As meninas e as mães de meninos vão saber bem do que eu tô falando, né? É comum a gente ouvir desde a infância deles, né? Eu ouço sim bastante também. Ah, porque espera só, né? Ter que lidar com as noras depois. Imagina, você é mãe de menino, hein? Então você vai ser a sogra com a nora, né? A sogra da menina. Já ouvi alguns comentários sobre esses e, de novo, assim, o vídeo não é especificamente sobre isso, não é por minha causa e não é indireta. Eu acho que é importante a reflexão, porque eu estou trabalhando, assim, muito consciente na minha maternidade, sabe? Não que eu seja perfeita, longe disso. Tenho muitos erros e muitas falhas, muitas coisas que eu vacilo ainda, sabe? Buscando melhorar, sabe? Mas eu tenho tentado sempre ser muito intencional na quebra de padrões ruins, sabe? Padrões que às vezes eu mesma tive que conviver na minha vida adulta aí, né? Assim que me tornei adolescente, jovem, adulta, e que eu tenho consciência de não querer passar pra frente, sabe? De não querer reproduzir. E eu acho, assim, um pouco complicada essa questão, assim, da relação de noras e sogras, sabe? E eu acho, de verdade, que isso tem uma raiz já desde sempre, desde a infância dos nossos filhos. Será mesmo, assim, que nós, essa é a grande reflexão, né? Será que nós, mães de meninos, estamos fadadas, sentenciadas a termos problemas com as nossas futuras noras? Ou a sermos rivais das nossas futuras noras? Eu não acho isso, sabe? Eu não acho de verdade. E eu acho que isso é uma escolha que já começa desde agora, né? Nessa intencionalidade que eu falei, na quebra de padrões ruins e negativos. É claro, gente, que esse vídeo, né, esse assunto tem muitas camadas e muitas nuances, né? Eu sei que quando a gente fala nesse assunto, a primeira camada é que eles ainda são crianças e que, poxa, ainda é muito cedo pra gente falar em casamento e, né, da família que eles vão formar, enfim, e nas projeções que nós, como mães, fazemos para a vida dos nossos filhos, né? Nos sonhos que nós fazemos, as expectativas que nós temos para a vida deles. E pode ser que muitas vezes as escolhas deles sejam diferentes das nossas, os sonhos deles sejam diferentes dos nossos, e enfim, e tá tudo certo, é isso mesmo, né? Só que o foco do vídeo não é nem esse. O foco do vídeo é que sim, eventualmente, nós temos os nossos sonhos para os nossos filhos. Eu tenho os meus sonhos, e o que eu mais quero, assim, abrindo meu coração mesmo com vocês, né? O que eu mais quero é que os meus filhos encontrem famílias, formem famílias legais, sabe? Porque, gente, é tão bom, é tão gostoso ter uma família legal, assim. E o Lucas, ele já demonstra muito isso, né? Que é o meu mais velho. Ele já demonstra muito isso, o quanto ele gosta de ter uma família legal. E ele até comenta, assim, sabe? Ai, quando eu crescer, eu também quero ter os meus filhinhos e ter a minha família, porque é muito legal. Então ele já vê esse ambiente e ele já gosta, ele já acha isso muito legal, mesmo sem saber direito o que isso significa ainda, né? É claro que eu tenho esses sonhos, né, pra ele. E só que não combina a gente querer que os nossos filhos, né, tenham uma família feliz, tenham um futuro feliz, né? E enfim, eu não vou entrar no mérito, tá? Eu sei que existem discussões a respeito de mas e se ele não quiser casar, e se ele não quiser uma esposa, enfim, eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, porque não é o foco realmente. O foco é a rivalidade feminina
que se torna lá na frente, né, com a escolha dos nossos filhos de terem uma esposa, né, uma namorada, uma esposa, uma família, dessa rivalidade que é muito padronizada e aceita pela sociedade. Só que ao mesmo tempo em que ela é padronizada e aceita pela sociedade e até incentivada, né, desde, né, piadinhas e falas desde a infância e adolescência, os nossos filhos vão crescendo e isso vai sendo alimentado ali, né? A gente é incentivada a ter uma certa repulsa, né, pela possibilidade de os nossos filhos se soltarem da gente e olharem para uma menina, para uma namorada, né, uma pretendente, enfim. Então, ao mesmo tempo que isso é incentivado pela sociedade, é algo que causa muito sofrimento entre as famílias, né, porque é muito sofrido para uma nora ser rejeitada pela sogra, ter problemas com a sogra, né, quando tudo que ela está tentando ali, né, muitas vezes, eu sei que tem casos e casos, né, tem pessoas e pessoas, tem noras difíceis, tem sogras difíceis, realmente, né, mas muitas vezes essa nora, né, essa menina ali tá tentando construir, ela é uma esposa agora e tá tentando construir uma família saudável com o seu marido e tem uma sogra ali com esse olhar, né, de, poxa, ela tirou o meu filho de mim, não é mesmo? Eu sempre trago, assim, o assunto bate-papo aqui pra gente refletir, mas a minha ideia é depois a gente aprofundar em outros vídeos, né, e trazer mais vezes o assunto pra gente aprofundar o olhar, sabe? Quero mais é trazer a reflexão mesmo pra gente poder conversar e gerar esse ambiente, esse bate-papo e esse olhar. E assim, digo mais, né, muitas vezes a gente sofre com esse tipo de padrão, né, a gente passa por esse tipo de padrão e quando a gente se vê na mesma situação, a gente está reproduzindo, né, com os nossos filhos, com as gerações seguintes, esse mesmo padrão de novo, né? Quando está nas nossas mãos fazer essa quebra intencional de padrões. É claro que, assim, gente, com as projeções que nós temos, os valores que nós temos como família, aqui na nossa casa, no nosso núcleo, que não vem ao caso agora, assim, né? Mas claro que a gente pretende conversar sempre com os nossos filhos e orientar e ajudar e aconselhar, né, sobre a pessoa que eles estão pretendendo ser uma pessoa legal, se essa pessoa ali tem valores que são legais, né, que respeitam os nossos filhos, são pessoas que fazem bem pra eles, né, porque eu acho que sim, nós como pais e mães, nós podemos ter esse olhar, né, se é uma pessoa que faz bem para os nossos filhos, que tem um olhar de levá-los a se tornarem pessoas cada vez melhores, que querem o bem deles também, né? Então entra tudo isso na discussão também. Mas eu acho muito perigoso entrar, daí é uma linha tênue, né? Entrar na linha do, ninguém encosta no meu filhinho é só meu, eu sou a mãe de menina, meu menino vai ser sempre o meu menino, meu bebê, sabe assim? E a partir daí é que começa a gerar algo um pouco doentio e um pouco tóxico aí no relacionamento com essa futura família dos nossos filhos, né, dos nossos meninos. A reflexão que eu quero trazer é justamente essa aí, de novo, eu não tô aqui no papel de dizer o que é certo, de dizer o que é errado, eu tô aqui num papel mesmo de trazer a reflexão, de abrir o nosso olhar para isso, porque eu acredito que seja muito tóxico desde a infância, sim, a gente reproduzir isso de que nós devemos olhar com repulsa, com aversão, a possibilidade de o nosso filho ter uma esposa, né? E a gente já detestar uma pessoa que a gente nem conhece, porque na verdade é isso que acaba acontecendo, né? E a gente já vai para essa relação com um escudo, não é? A gente já vai ali na defesa, a gente já vai armada para essa relação. Quando eu falo de ser intencional, eu já penso sim, embora eu também concorde que eles são crianças ainda, e é muito cedo. Eu não fico falando desses assuntos com eles, né? Com o Lucas, que é o mais velho. Ele tem 6 anos, né? Pra quem não sabe. Eu não fico falando sobre esses assuntos com ele, não fico abordando sobre isso, porque eu realmente creio que essa não é uma preocupação que ele tem que ter agora na vida dele, nem tão cedo. É uma preocupação lá pra frente. Mas eu acho que é uma preocupação que eu, como mãe, né, o Rodolfo como pai, nós como família, já temos que ter sim, no sentido de preparar o nosso olhar, a nossa postura e o que nós estamos construindo com ele para o futuro que a gente deseja lançar e impulsionar ele, né? Ele, quando eu falo o Lucas, é porque ele é o mais velho, né? Mas eu incluo o Davi também, que o Davi é muito pequenininho ainda, né? Mas eu incluo o Davi também, né? Os nossos meninos. Eu acho que, embora a gente não converse ainda sobre esses assuntos,
né, não converse sobre casamento, namorado, essas coisas. A gente ainda não fica abordando essas coisas com o Lucas, assim, a menos que ele traga dúvida pra gente, né? Mas eu acho que sim, é um assunto que nós temos que pensar como nós vamos nos posicionar, né, diante disso. Eu não sou uma pessoa que eu vivo, assim, sem projetar, sabe, coisas grandes e boas pro nosso futuro, pro futuro da nossa casa, da nossa família, né, e incluindo os nossos filhos. Se o que eu estou construindo com eles é uma quebra de padrão em tantas áreas da vida deles, da criação deles, né, seja emocional, sempre falo disso aqui com vocês, seja na formação da identidade deles, seja em tantos outros aspectos, da espiritualidade também, né, de fornecer uma base espiritual, nós somos cristãos, né, e diferente. Então, eu acredito que nessa área também nós precisamos pensar na formação de um padrão diferente. Esse é o meu olhar, né, com base nos meus valores, naquilo que eu acredito, que eu defendo, e lembrando que eu também sou psicóloga, né, então, assim, eu sei o quanto é importante o estabelecimento de crenças e como a gente vai sendo moldada ali pelas coisas que a gente ouve, pelo que a gente observa do nosso ambiente, né? Então, tudo que os meus filhos carregarem ali, né, em relação ao que eles veem da nossa família, vai ser muito importante lá na frente para eles constituírem o futuro deles, a família deles, enfim, né? E nesse sentido também, reconstruir as crenças que eu, por exemplo, né, fomos formando ao longo da nossa vida em relação às relações familiares. Eu venho, assim, de uma sociedade em que não se questionava a respeito desse tipo de coisa. Então, pra mim, sempre foi natural também esse olhar, e depois de adulta, hoje em dia na minha vida, né, nesse momento da minha vida em que eu estou, de reflexões, de maturidade e de propósitos que eu tenho na minha vida e de valores, eu entendo o quanto é importante quebrar esse tipo de padrão, mas durante muito tempo, toda a construção da minha vida aí, não foi isso que eu recebi, que eu vivi, que eu estive inserida. Então é bem difícil também mudar essa visão, né? Quebrar esse padrão e mudar esse olhar também. Mas eu acho que seja muito importante a gente fazer esse movimento, sabe? Eu acho que nós não estamos condenadas, fadadas a sermos inimigas, rivais das nossas futuras noras, que a gente nem conhece ainda, né? Pobres meninas que virão aí pra nossa família. Pelo contrário, eu acredito sim, e isso é legal, a gente fazer esse exercício de buscar cases de sucesso, né? Praticamente uma coach agora, mas buscar mesmo referências de familiares que são diferentes desse padrão que a gente tá acostumada, sabe? Pra gente pelo menos olhar e falar, olha lá, tá vendo? Tem como, dá certo, é ali que eu quero mirar também, porque é por ali que eu quero ir também, sabe? Eu tenho feito muito isso, eu tenho buscado pessoas em que eu me espelho e que eu vejo que, poxa, elas estão num formato de vida, de valores, de propósito, onde eu quero chegar também. Então é possível, sabe? Eu olho para os meus filhos e, claro, gente, assim, a gente coloca expectativa, né, neles. Não que a gente tem que tornar os nossos filhos prisioneiros e escravos das nossas expectativas, né? Esse é um assunto até para um outro vídeo. Mas eu olho pra eles e eu desejo quebras de padrões, eu desejo coisas muito melhores pra eles e que eles não passem por coisas que nós precisamos passar, sabe, assim, e que eles vivam coisas diferentes. Então eu olho pra famílias, pra pessoas que estão vivendo isso também, e eu me espelho, sabe, eu olho o trajeto que elas fizeram, o caminho que elas trilharam, pra trilhar também ali parecido, pra tentar pelo menos reproduzir um pouco desses valores que vão contra esses padrões que eu considero que são, sabe, doentios, tóxicos, assim, pra família, pra identidade de uma pessoa, pros sonhos, pros propósitos de uma pessoa, pra saúde emocional, saúde física, inclusive, também, né, de uma pessoa, sabe? Eu sei que é possível eu me tornar a sogra que eu projeto me tornar, sabe, assim. Eu sei exatamente o que fazer para não ser essa pessoa, essa sogra, e eu sei exatamente o que fazer para ser. É claro que, de novo, existem casos e casos, existem noras também que são difíceis, né? Existem pessoas, existem questões muito específicas, familiares também, e eu sei disso. É por isso que é aí que entra o meu lado cristão, e quem é cristã também vai entender muito bem o que eu tô dizendo. Eu já oro por isso. Eu já oro por essa futura, talvez, relação,
né, que não existe ainda, mas que venha a existir. Eu já faço as minhas orações por isso, e o meu desejo é realmente de amar, né, que essas meninas, essas futuras esposas, futuras famílias dos meus filhos, que sejam nossas filhas também, e que nós realmente amemos essas meninas, essas moças, sabe, assim, e, gente, de verdade, eu acho que isso é plenamente possível, sabe, assim, não tô vivendo num mundo de unicórnios, cor-de-rosa e de arco-íris e pássaros ao fundo, eu sei, de novo, sabe, que existem questões familiares, que existem questões específicas, que muitas vezes os nossos filhos vão escolher caminhos diferentes daqueles que nós estamos planejando, ou orando mesmo por eles, ou desejando e sonhando, e tudo bem, mas eu aqui no meu papel de mãe, eu estou fazendo as minhas orações, estou trabalhando em mim muitas coisas que eu não quero passar pra frente, que eu não quero reproduzir, né, de coisas ruins, bagagens ruins e negativas e pesadas para a vida dos meus filhos e para a família, né, para a futura família, para as futuras famílias dos meus filhos, dos meus 2 filhos. E, gente, é isso. Eu não sei se esse vídeo ficou longo ou não, mas eu senti a necessidade de trazer essa pauta pra gente abrir a discussão. Como eu falei, não tá fechada a discussão, eu só abri aqui mesmo pra gente falar mais sobre, pra gente, de repente, aprofundar mais, né, em outros vídeos, em outros conteúdos. Quero ouvir vocês também, como vocês veem isso, se faz sentido o que eu falei, a reflexão. De novo, acho que é bom reforçar bem isso, sim, né? Eu não tô trazendo nenhuma receita de sucesso, nada que eu ache que seja a verdade absoluta, não é nada disso. Não tem garantias, né, sobre relações futuras serem super bem-sucedidas, sobre futuros bem-sucedidos para os nossos filhos, a gente não tem garantias. Tem uma coisa que a gente não tem garantias nessa vida, é a criação de filhos, né? Porque a gente só tem controle sobre o que a gente tá fazendo agora. Se eu tenho controle, pelo menos do que eu estou fazendo agora, eu quero fazer o que eu estou fazendo agora com muita intenção. E eu quero sim buscar fazer o melhor para quebrar padrões. Eu não sei quais são os frutos que a gente vai colher lá na frente, mas eu sei o que eu estou plantando agora. Eu imagino que esses frutos sejam melhores, né, do que muitos padrões tóxicos e doentes que às vezes a nossa sociedade acaba reproduzindo e pregando, assim, sem nem pensar muito, né? Vou me despedir de vocês, arrumar minha bagunça por aqui, não vou nem mostrar minha mesa como está aqui, porque final de dia que já trabalhei, já fiz muita coisa e fui só acumulando bagunça. Agora eu vou arrumar e fazer a rotina da noite com os meninos, pessoal. Então, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!